Olá a todos, eu sou o pastor Dilson Barcelos. O nosso desejo é que a graça, a bondade e as misericórdias do Senhor nosso Deus estejam abençoando e enriquecendo ainda mais a sua vida. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade para meditarmos na palavra de Deus, para que em recebendo a palavra nós sejamos edificados, transformados e conformados à imagem do Senhor Jesus. Nós cremos que as Escrituras são palavras de Deus que, em sendo interiorizadas, elas transformam o nosso caráter e nos leva a sermos discípulos fiéis do Senhor Jesus. E nesta oportunidade nós estaremos meditando nas próprias palavras do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, no verso 21, quando ele diz assim, que a mulher, quando está prestes a dar à luz a um filho, ela se enche de tristeza e de aflição por aquele momento, mas depois que ela está com seu filho em seus braços, em seu colo, ela se esquece de toda a dor, de todo o sofrimento que ela padeceu no parto, porque agora ela está diante de um novo filho, de uma nova época, de um novo tempo para a sua vida. Estas palavras proferidas pelo Senhor Jesus estão inseridas em um contexto histórico, gramatical, onde nós vemos que Jesus estava vivendo um momento crucial, um momento profundo e denso em sua vida, em seu ministério. Ele estava prestes a ser entregue aos homens, às autoridades, prestes a ser traído, julgado, morto e sepultado, e depois ser ressuscitado pelo poder de Deus, ascendido aos céus e coroado de honras e de glória e colocado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós vemos que era um momento histórico de transição na vida do Senhor Jesus, onde ele passaria pela cruz, pelo Calvário, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como servo sofredor, e depois seria levado a um tempo de realização, a um tempo de honra, como nós já falamos, coroado como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Jesus, então, nesse contexto bíblico teológico, ele lança a mão de uma ilustração para ministrar aos corações dos discípulos, que também viveriam essas realidades, viveriam essas mudanças profundas nas dimensões celestiais e nas dimensões históricas da vida humana. E ele lança a mão da ilustração de um parto. Ele diz o seguinte, que a mulher, quando está para dar à luz a um filho, aquele momento de transição, quando ela está grávida do seu filho, que ela vai passar para um tempo de realização, um tempo maior de alegria, que ela passa também pelas suas maiores dores, passa pelas suas maiores aflições e passa pelos seus maiores sofrimentos, para depois ser coroada com seus filhos, com o seu filho em seus braços. Jesus estava ministrando aos seus discípulos, dizendo o seguinte, que para novo tempo de Deus, ou novos tempos de Deus, que nós sempre passaremos por novos partos, novos momentos de transição. E nós estamos aqui, o nosso objetivo é nos apropriar de alguns princípios e de algumas verdades que podemos extrair da gestação de uma mulher, para que nós venhamos meditar e aprender alguns valores, alguns princípios e alguns ensinos que temos que internalizar, para que nós venhamos viver novos tempos de Deus, novas realizações do Senhor. E o Espírito de Deus, através desta ilustração, nos ensina que para que nós vivamos essas novas dimensões, esses novos limiares de Deus em nossa vida, nós temos que aprender a valorizar o companheirismo,
a valorizar o próximo, a valorizar as pessoas. Assim como uma mulher não consegue engravidar ou conceber de um filho sozinho, assim como um homem não consegue ser pai sozinho, como uma mulher precisa de um homem precisa de uma mulher, assim nós precisamos uns dos outros para que nós venhamos viver novos tempos de Deus, novas realizações, novos sonhos e novos projetos. O profeta Isaías diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos sempre uns dos outros. É na relação uns aos outros que Deus vai manifestando os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos em nossa vida. Então nós não podemos ter arrogância, vaidade, orgulho, de pensar que vamos resolver tudo sozinhos, que vamos crescer sozinhos, que vamos evoluir sozinhos, ou que nós seremos ou iremos alcançar novos tempos isolados. Nós precisamos uns dos outros para que o dom do outro, o talento do outro, venha abençoar as nossas vidas. Outro princípio que nós vemos nesta ilustração é que primeiro as coisas precisam ser geradas no mundo invisível, no mundo espiritual, gerado em Deus, para depois ser manifesto na terra. Quando uma mulher concebe da semente de um homem, ela vai gerando o seu filho no seu útero, no seu ventre, e fica de uma forma que invisível para ela o rosto da criança, toda a formação, todo aquele crescimento no útero, na verdade é um pouco invisível, mas ali a criança vai se formando, ali ela vai sendo projetada dentro da visão biológica e depois ela nasce para o mundo. Assim também são as coisas de Deus para a nossa vida. No útero espiritual, no útero celestial, Deus vai gerando, Deus vai fazendo nas dimensões espirituais e depois Ele vai liberando a sua palavra, Ele vai liberando os seus projetos e eles vão se realizando em nossas vidas. Então nós temos que entender que primeiro as coisas precisam ser geradas dentro do coração de Deus e dentro da dimensão espiritual. E outro valor, outra palavra, outro ensino que aprendemos com esta ilustração é que nós precisamos aprender a esperar o tempo certo das coisas de Deus ou dos propósitos de Deus se manifestarem em nossa vida. Nós vemos que normalmente uma mulher precisa de 9 meses para dar à luz a uma criança. Se ela nasce com 7 meses, nasce prematura, nasce frágil, e muitas crianças prematuras morrem. Se nascer com 3 ou 4 meses de formação, praticamente não há solução. Tudo aquilo que vem de uma forma precipitada demais não vem para abençoar. Temos que esperar a hora certa. Então nós precisamos aprender a esperar o tempo certo para que Deus venha revelar os seus novos sonhos, novos projetos e novos limiares em nossa vida. E o último princípio é um princípio que às vezes nós até fugimos dele, mas é de grande importância, que nós precisamos passar por um processo, e normalmente um processo de sofrimento, um processo de dor. Quando a mulher está gerando um filho, ela perde um pouco do seu conforto, perde um pouco do seu bem-estar, ela perde um pouco ali da sua tranquilidade, vai gerando com um pouco de sofrimento, e quando chega na hora de dar à luz, pelo menos nas dimensões naturais, ela sofre uma profunda dor, grandes contrações, um grande sofrimento, uma dor profunda. Então nós vemos que tudo que Deus vai realizar em nossas vidas ou através das nossas vidas, nós primeiro temos que passar por um processo de gestação, de tratamento, que normalmente nos leva a sofrimentos, nos leva às dores, a reflexões, mas que contribuem para a nossa interiorização espiritual.
E assim então os novos filhos, os novos tempos, os novos projetos de Deus venham se manifestar em nossa vida. Então nós aprendemos com esta ilustração do Senhor Jesus, que quando Ele quer nos tirar de uma dimensão e nos levar a uma dimensão ainda maior de realidades emocionais, ministeriais e espirituais, que Ele nos leva a entender que nós precisamos uns dos outros, que tudo precisa ser gerado no mundo espiritual, que tudo tem um tempo certo e que nós passaremos primeiro pelos processos educacionais, os processos formativos de Deus em nossa vida, que normalmente vem acompanhado com dores e sofrimento. Mas depois de Jesus, compensa. Quando a mulher dá à luz ao seu filho, ela se esquece de todo o processo. Ela se alegra, porque ela vê a recompensa, ela vê o fruto, ela se enche de alegria e se esquece de toda a aflição, porque ela realmente é contemplada com a grande bênção. E assim também é conosco, quando Deus tem algo novo para se manifestar. Ele nos leva a tempos de angústias e de dores, mas depois, quando Deus revela o propósito, nós também nos esquecemos, porque maior é a alegria do agir de Deus, maior é a alegria dos projetos de Deus do que todas as dores dos nossos processos espirituais da vida. Medite nesta palavra e deixe o Espírito Santo trazer mais luz e entendimento ao seu coração, e assim a sua vida será edificada e transformada pelo poder de Deus. Que Deus o abençoe.